Saudações, pessoal. Vamos bater um papo aqui hoje, né? Como sempre, sobre o sucesso pessoal, né? O tão cobrado sucesso que as pessoas na nossa sociedade falam. Fulano, fulana são pessoas de sucesso. Bom, comumente o sucesso é uma atribuição ao alcance de altos níveis, altos patamares no aspecto financeiro. No entanto, é exatamente aí que está o grande erro, o grande equívoco, porque o sucesso ele é um conjunto de elementos, ele é um conjunto de coisas que a pessoa vai adquirir na vida para que tenha estabilidade, principalmente emocional. O sucesso, então, ele deve ser, primeiramente, emocional. Uma pessoa que consegue estar sozinha com seus pensamentos, se divertir com eles, se sentir bem com os próprios pensamentos, é uma pessoa de sucesso. Uma pessoa que tem domínio em si, que adquiriu uma eficiente capacidade de autogestão. Bom, e vem a pergunta, né? Poxa, mas e o aspecto financeiro? Ele é de extrema importância? Sim, obviamente. Nós vivemos em um mundo material, onde os elementos materiais são essenciais para a nossa sobrevivência. E esses elementos materiais são adquiridos através de dinheiro, da pecúnia. Então é fundamental, sim, o aspecto financeiro, porém não somente ele. E de forma indireta e nada incomum, direta, ser compreendido que o sucesso ele é apenas financeiro. Né? Então eu convido aqui algumas situações cotidianas que eu tenho certeza que algumas pessoas já vivenciaram, às vezes até como atores nessas peças terríveis da vida, né? Então a pessoa vai chegar e vai dizer, às vezes para uma pessoa que escolheu um curso, escolheu uma profissão que não é socialmente compreendida como de alto nível, não é de grande status. E vão dizer para a pessoa, poxa, por que você não escolheu uma coisa melhor? Aí a pessoa vai dizer, mas eu estou bem com a profissão que eu escolhi. Ou a pessoa escolhe uma profissão de percepção, de elevada aceitação, de elevado status social, enfim. Isso às vezes varia também, né, de região para região, mas tem aquelas que são mais objetivas, enfim. E as pessoas vão... essas pessoas que escolhem essas profissões, elas não têm nenhuma afinidade com a profissão. Então elas podem até ter o sucesso material, mas o principal sucesso interior elas não conseguem ter. Elas não conseguem ter porque a base do sucesso é a autogestão. É o sucesso interior. Então vamos imaginar aqui uma situação, duas pessoas que desde a infância conviveram juntas, né? Dois amigos, um escolheu uma profissão que não remunera tão bem quanto o outro escolheu. Então o outro ganha X, um valor bastante elevado em relação à grande maioria na nossa sociedade, né, por exemplo. E essa pessoa que escolheu a profissão de menor remuneração, ela continua se atualizando como ser humano. Então ela cresce em caráter, ela cresce em intelecto, ela cresce moralmente, eticamente.
espiritualmente também, para quem quiser colocar isso, enquanto o outro, que escolheu apenas o aspecto financeiro, se diz uma pessoa de sucesso. E por que ele se diz uma pessoa de sucesso? Porque os elementos que ele consegue são passíveis de serem percebidos pelos outros. E sendo seres sociais, isso é de extrema importância para nós, seres humanos. No entanto, nós devemos compreender isso e equilibrar. Então, o indivíduo ele adquire diversos bens, né? E acaba com aquela coisa do consumismo, de demonstrar, comprou um veículo de luxo, mas não gostou da cor, ele troca o veículo, ele compra outro, ele tem uma coleção de alguma coisa que às vezes ele nem usa, mas ele quer provar, às vezes ele nem mostra, então às vezes o cara ele tem uma coleção, sei lá, né? Eu não estou questionando quem tem, isso não é problema meu, mas eu estou falando quando se fecha nesse aspecto, né? Então às vezes o cara ele tem uma coleção de óculos, né, caríssimos, e nem gosta, mas ele gosta de demonstrar que compra um óculos de grife de tantos mil reais e nem usa. Às vezes eu até presenteei alguém. Essa pessoa passa a ser vista como pessoa de sucesso, porque as nossas presas, as nossas garras, os nossos músculos, no nosso atual desenvolvimento evolutivo, é de fato o dinheiro, né? O poder financeiro. Pelo menos é o que é visível. No entanto, o nosso poder real na atualidade é o intelecto. Por quê? Porque o indivíduo que possua grande poder financeiro e seja suscetível à dominação, ele vai ser dominado por um indivíduo intelectualmente evoluído e que às vezes não tem nenhum poder financeiro. Ele se torna um instrumento. Seria uma comparação de um ser humano ancestral que tem uma lança com ponta de pedra em suas mãos. A lança com ponta de pedra em si não faz nada, mas nas mãos de quem sabe manusear, ela se torna perigosa, poderosa, eficiente, seja para coisas boas ou para coisas ruins. Então, possuir o poder financeiro sem o poder que realmente controla a nossa espécie, desde as eras imemoriais, que é o intelecto, não é suficiente, apesar de parecer que é o suficiente. Então nós podemos analisar ancestralmente que bandos, né, divididos, cada um com as suas funções, não era simplesmente o mais forte que dominava, era o mais forte e mais inteligente. Aquele que sabe, que era um bom estrategista, que sabia dividir, que sabia agradar, que sabia punir. Às vezes tinham indivíduos fisicamente mais fortes no bando, mas não sabiam como gerir. E mesmo que vencesse fisicamente, ele logo cairia, porque ele não tem o intelecto para manter. Então, de fato, o poder real é o intelecto. É interior e só é percebido quando exteriorizado de alguma forma. Já o poder financeiro, não. O poder financeiro, ele é externo. Ele é material. E é uma outra coisa ancestral, que é a necessidade de autopreservação, de vivermos em segurança, né? que nos leva como seres humanos à aquisição de diversos bens para demonstrarmos esse músculo da sociedade atual, essas presas, essas garras, esse poder. E quando a pessoa que tem esse poder, essa garra, tem o intelecto, ela já não demonstra tanto, porque o elemento surpresa é fundamental, não é verdade? Então não é necessário demonstrar excessivamente. E é aí que entra o problema da percepção do sucesso das pessoas.
Nós vamos ver aí na nossa sociedade, certamente muitos que estão vendo aí já passaram por situações de desprezo, né? De dizer, poxa, mas você estudou tanto e não conseguiu A, B ou C. Fulano, que nem estudou, tá bem de vida, você viu? Então, aí é que nós percebemos que o sucesso perceptível, ele é material. Mas não é o sucesso que nós devemos buscar unicamente. Nós vivemos em um mundo material e necessitamos, sim, de elementos materiais. Mas se nós tivermos somente esses elementos materiais, sem o intelecto, nós seremos lança de alguém. Gado, massa de manobra, como é dito hoje, né? E a única busca é o quê? Prazeres para o atendimento de pulsões. Porque o indivíduo, ele não se preparando intelectualmente, é a grande realidade, existem poucos elementos no mundo mental. Então a pessoa não consegue estar bem consigo. E todos nós temos problemas, perturbações, lembranças ruins, às vezes até traumas. E essas coisas vêm perturbar. E a pessoa que não se prepara intelectualmente, que não se prepara emocionalmente, ela não consegue ficar consigo. E é quando ela busca as companhias gerais. E estando financeiramente bem, ela atrai para si um bando que não é dela. Um bando que só quer explorar, que só quer usar. E ela vai atender às suas pulsões ancestrais. Prazer, né? Sublimações diversas, diversos tipos de gozo. E para se sentir forte e escamotear a fraqueza conhecida internamente, a pessoa adquire bens e demonstra poder financeiro para que as pessoas a percebam como forte, coisa que ela às vezes sabe que não é. No entanto, aquele que tem o sucesso intelectual, o sucesso moral, o sucesso da autogestão, ele se sente bem só. E é por isso que é necessário que haja um equilíbrio aí. Né? Ninguém vai viver só de intelecto e autogestão, até porque essa autogestão vai acabar ficando muito complicada se faltar comida no prato, se não tivermos um teto sobre as nossas cabeças. Então é necessário que se tenha o suficiente. Caramba, o suficiente, né? Aquela palavrinha que as pessoas querem objetivar e que não tem como. O suficiente para cada um é diferente, né? Agora nós temos que também compreender, por isso que é complicado, né, dizer que uma pessoa teve sucesso. É o ponto que eu quero chegar. O sucesso é uma percepção muito mais pessoal, porque ele é interior. Então se eu tenho uma condição de me manter materialmente, intelectualmente, gerindo, né, as minhas emoções, eu sou um ser humano de sucesso. Agora, se eu tenho só um desses elementos, vai me faltar alguma coisa. E se tiver de faltar alguma coisa, que seja o aspecto financeiro. Tenha o suficiente, que é o quê? Aquilo que atende o que a pessoa entende que é necessário para ela ter uma vida minimamente digna. E isso pode variar de pessoa para pessoa. Né? Então, se fôssemos objetivar isso, diríamos casa, confortos basilares de uma casa, né? Um fogão, uma geladeira, uma cama confortável, um computador, internet, e aí, beleza. Mas se não formos objetivar, tem pessoas que não gostam de computador, não estão nem aí para a internet. Por exemplo, tem pessoas que vão preferir dormir em uma rede, ou dormir no colchão no chão. Não é por às vezes, falta de condição financeira, mas por diversos elementos que levam a pessoa a ter essa preferência. Então ela acaba, às vezes, se dobrando ao objetivo considerado essencial
porque somos seres sociais. Mas nós temos que compreender uma coisa que comumente não é colocada em pauta, né? Quando se fala do suficiente. Não, eu estou bem com o suficiente, eu não preciso mais do que isso. Todos precisamos mais do que o suficiente. Sempre existe a possibilidade de imprevistos na vida. E quando nós temos o suficiente, apenas o suficiente, qualquer imprevisto nos coloca abaixo da linha de subsistência. Então é melhor ter mais. Mais do que o suficiente de cada um. E quem não tem, busque. Materialmente, intelectualmente, emocionalmente. Isso é que é ter sucesso. E o sucesso não se estabiliza, porque o mundo é dinâmico. Nós temos que buscar melhorar, adaptar. Não é uma coisa que se chega. Então, isso perturba muitas pessoas. Eu falo como profissional, muitas pessoas se cobram e vão dizer, eu não consegui sucesso na vida. E aí você olha um indivíduo de bom caráter, uma pessoa de bom caráter, uma pessoa gentil, uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa ética no trabalho, uma pessoa de boa moral, né? Entenda a moral como quiser, isso é, uma pessoa que não perturba a paz social, né? Objetiva aí, entendam como quiser. Estou querendo dizer que é uma pessoa bacana, uma pessoa legal, uma pessoa que convive bem consigo e com as outras pessoas. Uma pessoa que tem além do suficiente. Mas devido às cobranças que ela recebe, ela se sente mais fraca do que é. Sendo que às vezes ela é mais forte, na verdade quase sempre, do que as pessoas que cobram dela. Um exemplo bem comum, que muitos já foram alvo ou atiradores, né? E que já presenciaram ou conhecem histórias assim. Muitos, eu digo, não vou nem dizer muitos, né? Nesse sentido de conhecer, de ter sido, com certeza muita gente, todos, né? Todas as pessoas sabem disso. As pessoas próximas começam a fazer comparações. Isso acontece muito nos meios familiares, né? O ser humano ele tem uma mania de querer unir pessoas por laços genéticos e às vezes nem tão próximos e dizer, família tem que aceitar, tem que unir, tem que ficar junto. Não. Afinidade não tem nada a ver com herança genética. Genética é só um modelo de reprodução e acabou. Fim. A afinidade, ela pode acontecer ou não. Então, nesses pequenos grupos, sempre existe uma cobrança, deboche, menosprezo, desprezo, né? Para muitas pessoas. Então, vamos aqui um exemplo. O João e o José. O João, filho da Maria, e o José, filho da outra Maria. As duas irmãs, os dois são primos. Aí né, o José, estudioso, nunca deu problema, nunca se envolveu em confusão, droga, vício nenhum, bebida, nada, nem bebe às vezes. Quando bebe, bebe um pouquinho, tranquilo, não gosta de sair, fica tranquilo. Quando sai, tranquilo também, nunca deu problema. Prestativo, estudioso, independente, né? Tem as coisas dele. Mas aí vem o outro, o João, acho que é João que eu falei, né? Então o João, o outro lá, sempre foi o cara bagunceiro, encrenqueiro, vivia na delegacia, chegava em casa bêbado, noiado e um escambau. Batia na namorada, nas namoradas que arrumava, um belo de um bosta. Aí o que acontece? Esse bosta resolve fazer um vestibular para uma profissão socialmente bem vista. Aí o cara passa. Forma na base da cola e da puxação de saco. Muita gente já viu isso aí, né? Se bobear, até tem gente que fez.
Mas enfim, forma na base da puxação de saco. Aí o que acontece? O cara não tem muitos limites morais, ele começa a subir ali na profissão e conseguir ganhos financeiros. O que acontece? Ele vira um indivíduo de sucesso. Porque, afinal de contas, ele demonstra uma mudança. Era um espancador de mulheres, um nóia, um cachaceiro, né, um alcoólatra, um brigão, um imprestável, que jogou com a sorte e passou em um vestibular e depois ele conseguiu sucesso financeiro. Às vezes até de maneira desonesta, né? Mas aí o que acontece? Vamos colocar que foi de maneira desonesta. Os apontamentos caem em cima daquela pessoa que não adquiriu tantos bens, porque aquela pessoa se manteve estável durante toda a vida. Estável em termos comportamentais e evolução intelectual, coisa que não aparece comumente para as pessoas, né? Então uma pessoa em meio a 10, essas 10 não têm evolução intelectual. A que tem evolução intelectual, ela não consegue transmitir isso. Ela não consegue ser compreendida como uma pessoa que teve evolução intelectual. Porque se ela tentar demonstrar, vão dizer que é intrometida, que é chata, que sabe tudo, que ninguém perguntou nada, então a pessoa se recolhe. E o que ela adquire? Bens comuns que todos ali da família têm. Um carro que atende às necessidades dessa pessoa, uma casa que às vezes nem é própria, às vezes é alugada, ou sendo própria, uma casa mais simples, porém com conforto suficiente para as compreensões dessa pessoa. E o outro não. O outro ele já adquire, sei lá, 20 carros de luxo, uma mansão enorme com 20 funcionários, e todo mundo diz, viu fulano de tal? Fulano de tal mudou da água para o vinho, olha só. Isso é ter sucesso. Isso é comum. Eu estou dando um exemplo maior, né? Mas com certeza todo mundo vai entender bem o que eu estou dizendo. O que tem que ser entendido é que esse indivíduo ele não é um indivíduo de sucesso. Ele é um indivíduo que alcançou um patamar financeiro alto de uma forma ilícita, né? Ou pelo menos não ética, que não foi exemplo de vida para ninguém e que intelectualmente, moralmente, eticamente, não evoluiu em nada. É uma pessoa que não vai conseguir ficar só. Ela vai ter que se sublimar o tempo inteiro. Precisar da aprovação das pessoas. Necessita menosprezar outras pessoas para se sentir forte. Porque no fundo ela sabe que o outro é que é uma pessoa de sucesso. E essa outra pessoa, se tiver uma má índole, tendo um intelecto mais evoluído, ela manipula quem tem melhor condição financeira. O sucesso ele se encontra no interior das pessoas. E sim, repito, nós precisamos de uma base financeira. Às vezes eu comecei a falar aqui, me perdi, né? Como sempre eu vou... que é um bate-papo, não é uma aula, não é nada do tipo, não é tão técnico assim. Então, às vezes muitas pessoas que falam aí, não, você precisa do suficiente e acabou. São as mesmas que vão criticar e elogiar aquele que simplesmente subiu financeiramente, criticando aquele que evoluiu intelectualmente, no poder da autogestão, emocionalmente. Isso é ter sucesso como ser humano. E aí falta só o complemento fundamental para existir nesse mundo, que é o fator financeiro. Por isso ele faz parte do sucesso. Mas na verdade ele poderia ser considerado como um complemento essencial, né? Porque na verdade o complemento não é um termo que cabe bem aqui, né? Ele é essencial sim, porque nesse mundo nós não vivemos sem elementos materiais. Mas não é o elemento que deve ser buscado, e tampouco um único elemento a ser considerado para a aferição de sucesso pessoal de alguém.
Essa mesma pessoa ali que diz, olha, é o suficiente, você precisa de ter o suficiente, né? Como eu disse, vai elogiar, etc e tal. É também uma pessoa que às vezes diz, nós temos que compartilhar. Pessoal, isso é uma coisa muito importante. Quanto mais eu tiver, mais eu poderei compartilhar. Então, se você tem possibilidade de adquirir mais, e aqui eu estou falando de tudo, adquira. Adquira. Não se limite ao processo intelectual que você já tem, porque você não vai poder compartilhá-lo. Então é bem comum que as pessoas dizem, eu vou estudar só mesmo para trabalhar e ganhar dinheiro. Então só preciso de saber de 1 a 1,5. Não preciso de chegar a 10, para quê? Eu estou ganhando dinheiro, né? A mentalidade do sucesso material como grande sucesso. Algumas pessoas vão dizer, poxa, eu pelo menos tenho um bom salário, tem intelecto, tem caráter, tem moral? Às vezes não. Na verdade é bastante comum não ter. Que sucesso é esse? O intelecto, o passado, a história de uma pessoa, se ela for bem mantida, o exercício intelectual continuar, o exercício comportamental que deixa um passado limpo continuar, sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai para dentro de um caixão sendo uma pessoa de sucesso. Bens materiais podem sumir. Pessoas de sucesso só pelos bens materiais perdem tudo. Podem perder tudo. Uma pessoa que tem sucesso além do material, ela pode perder o material, mas ainda continua uma pessoa de sucesso, e isso dá a ela instrumentos, condições de se refazer materialmente, né, financeiramente. Se uma pessoa tem como adquirir mais financeiramente, não entra nessa história, você precisa de ter o suficiente porque isso é ganância. Ganância, né? Tem que pensar um pouco, né, sobre o que é ganância. Se uma pessoa ela tem a índole, se ela tem o comportamento que direciona a compartilhar as coisas por empatia, quanto mais ela tiver, melhor, porque mais ela poderá compartilhar. Agora, se uma pessoa não tem isso, de fato ela só quer provar que ela é algo pelo que ela possui, mesmo sabendo que ela não é nada internamente. E é por isso que ela tem que parecer poderosa, parecer violenta, ser violenta, mesmo que essa violência seja direcionada a questões morais de diminuição do indivíduo humano. Para se sentir poderosa, se sentir elogiada e temida, poxa, a pessoa tem dinheiro, mexe não que é ruim. Eu tenho pena às vezes, é um sentimento terrível ter pena de alguém que não está doente, de alguém que não está em perigo, né, próximo à morte, em uma condição degradante, mas apenas por ela ser de baixo valor moral. Tem algumas pessoas que, assim, de fato, é de dar pena. Mas a pena não dura pouco tempo, não, porque vira nojo e raiva, né? Então a pessoa, ela menospreza as outras pessoas porque ela tem uma conta bancária. No mundo de hoje, nós temos que aprender a gerir muito bem as coisas. Os aspectos financeiros têm que ter uma percepção mais estratégica, né? Nós vivemos em um mundo extremamente tecnológico, né? Onde as transações financeiras são feitas virtualmente. E isso pode dar um problema sério algum dia, né? Se tudo ficar localizado em um ponto. Então, aquisição de bens, investimento, isso é fundamental. Se a pessoa tem dinheiro e ela não sabe gerir, ela vai à falência.
Algumas pessoas imaginam o seu sucesso financeiro de forma tão prioritária que às vezes conseguem um valor por alguma coisa, sei lá, às vezes um jogo, faz um jogo aí, né? Eu não tenho sorte para jogo de jeito nenhum, mas suponhamos que a pessoa tenha, ela tira um dinheiro, sei lá, recebe uma herança, faz um bom negócio qualquer, e o que é que ela pensa logo? Eu vou investir esse dinheiro em uma coisa para que eu tenha sucesso financeiro e me torne poderoso, me torne um destaque na sociedade, seja visto como uma pessoa de sucesso. A pessoa não se preparou intelectualmente, emocionalmente, não tem controle das pulsões, não sabe gerir, não percebe que ela precisa de uma estratégia e ela vai à falência. Não percebe coisas básicas. Isso acontece muito em cidades interioranas. Eu já vi isso acontecer, né? Inclusive onde eu moro. E conheço diversos casos. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma cidade interiorana. 50 mil habitantes. Primeira coisa que nós temos que analisar são os aspectos culturais, os hábitos. E saber que tipo de negócio poderia colocar ali. Bem, tive uma ideia. A pessoa teve uma ideia. O que ela tem que analisar? A demanda, o interesse. E aí nós temos que entender uma coisa. Existe uma demanda ficta e uma demanda real. A demanda ficta é a demanda do desejo, é a demanda do querer. A demanda real é aquela que de fato acontece. E a demanda real, ela depende de diversos elementos. O principal é o poder aquisitivo dessa população. Coisa bem comum, né, nas cidades interioranas, são pessoas que estão ali vivendo com um salário, 2 salários mínimos no máximo, né? Ali por família até, família, uma pessoa que seja até 4, 5. Elas vivem com isso, entre 1 e 2 salários mínimos. Aí o indivíduo ele entende que a cidade do interior precisa de inovações. É normalmente essa mentalidade. Por que tal lugar não tem isso? Ia ser muito bacana ter uma casa de shows, uma casa de jogos aqui, eletrônicos, etc e tal. Não tem, porque não existe possibilidade de lucro, de manutenção. Então o indivíduo ele faz um investimento altíssimo, né? Para ele, né, um investimento altíssimo para as condições financeiras dele, baseado apenas na ideia de que se aquilo não existe no lugar, muitas pessoas vão buscar e ele vai ficar rico. Mas ele não analisou, né? Ele analisou os aspectos culturais que as pessoas dizem, não, isso seria legal, né? A demanda ficta, a demanda do desejo. E a demanda real, que é a da possibilidade, da realidade, da condição financeira de adquirir determinado produto ou serviço, não existe, né? Então, vamos imaginar uma cidade interiorana, como eu já disse, 50 mil habitantes, onde 1% dessa população tem condições de frequentar uma boate com, assim, vamos dizer, de luxo, né? Então, com bebidas mais caras, com comidas mais caras, com área VIP, né, com som melhor, com um ambiente melhor. Então, um investimento nisso necessita de um retorno, né, obviamente, e que isso continue gerando lucro, né? Então, a pessoa vai cobrar o valor de uma entrada que mais de 1% da população não pode pagar. E 1% da população não vai ser suficiente para que essa empresa continue funcionando. Então, o que acontece? A pessoa quebra. Existem algumas cidades que têm uma realidade que as pessoas têm que entender. Saturou. Não dá para colocar mais negócio nenhum. Satura, né? Então, a cidade, às vezes que tem 50 mil habitantes, no exemplo que eu estou dando,
coloca na cidade 30 grandes supermercados, 30 redes de supermercado. Como que esses supermercados maiores, né, de uma rede vão se sustentar, 30, tá? Repito, em uma cidade com 50 mil habitantes. 30 redes, vamos colocar assim, né? Vamos dar um exemplo já mais estapafúrdio. Não dá para sustentar, então teriam que ser locais menores, oferecendo coisas mais básicas. Então uma cidade pequena, normalmente ela vai ter um grande supermercado, uma pequena rede, né, de supermercados maiores, 2, 3, talvez 4. Se inventar mais do que isso, tem que chegar arrebentando, porque vai quebrar. E isso gera um problema que é a concorrência, né? É o problema de lugar pequeno. Então, se um indivíduo cobra R$ 9,90 em um produto, o outro numa promoção vai colocar de R$ 9,85. E em outros produtos, né, há sempre uma variação. Então acaba que em muitos casos, dependendo do tipo de compra que as pessoas fazem, tanto faz ela ir em um lugar ou em outro. E aí que entra o diferencial, né? Atendimento, por exemplo. Coisa que normalmente também é em déficit em lugares pequenos, né? Não dá treinamento, ou aquele treinamento mecanizado. Tudo isso é fundamental, né? E muito mais, para uma pessoa fazer um investimento e ter o que ela entende como sucesso financeiro. Então, se a pessoa ela tem apenas e tão somente o dinheiro, ela tende a perder esse dinheiro e não ter sucesso algum. É quando ela tem que buscar a verdadeira força, a mente, né, o intelecto técnico de alguém, de um consultor, que vai dizer, olha, essa cidade não compensa você investir não, meu cara. Pula para outra. Ou vamos investir em outra coisa aqui, que isso aqui não vai dar, você vai se quebrar. Aí o cara, eu quero, o cara vai falar, o bom profissional vai falar assim, eu não vou ser seu consultor, porque eu vou queimar o meu filme. Eu vou denegrir a minha imagem. Porque tudo que está aqui é para dar errado, mas você insiste. Por quê? A pessoa entende que o sucesso financeiro seria ela ser proprietária de uma loja, enfim, de uma loja de que? Vou dar um exemplo aqui, gente, deixa eu ver aqui, de roupas caríssimas, né? Então, em uma cidade onde é um salário mínimo a 2, o indivíduo quer abrir uma loja de roupas caríssimas, de grife. Não vai dar, né? Ele quer abrir uma empresa, né, um supermercado, começar um supermercado onde existem 3, 4 redes já saindo quase no soco, porque não tem público para atender a todos devido ao tamanho e ao gasto, né, para manutenção dessas empresas, que precisa de retorno. Então, assim, tem que olhar a quantidade, né, de clientes, que tirar uma média ali que vai ter, quanto eles gastam, para ver se vale a pena. E aí vem a confiabilidade da empresa. O cara vai começar do nada. Às vezes tem empresas que já têm um certo nome. E aí, como é que faz? Mas o indivíduo, ele insiste que aquilo é o sucesso. E aí o indivíduo, o consultor, diz, olha, eu vou te recomendar aqui um curso. O cara já fala, não vou fazer curso. O cara, não. Um curso de administração, um curso técnico de administração, um curso de gestão e marketing, enfim, alguma coisa para fazer com que essa pessoa compreenda a realidade dela. E ela não quer. Ela não quer o intelecto, porque ela entende que o sucesso é puro e simples materialismo. Se o indivíduo ele tem, às vezes, boas ideias, a capacidade de gestão, e não tem como transformá-las para lucrar, também não adianta.
Então o que ele tem que fazer? Ele tem que usar isso para ajudar os que têm. E essa ajuda é em troca de valores financeiros. É um consultor, por exemplo, ele tem um conhecimento técnico, né? Por exemplo que eu estou dando. Imaginar que o sucesso pessoal, que uma pessoa de sucesso é uma pessoa que tem apenas dinheiro, é um erro muito grande, porque essas pessoas podem ir à falência. E aí elas não têm mais sucesso de nada. A pessoa que tem o sucesso intelectual, o sucesso de gestão interior, mesmo que ela perca o sucesso financeiro por algum motivo, porque isso pode acontecer, ela consegue se reerguer, porque ela sempre vai entender que isso pode acontecer. Então ela tem reservas, ela tem estratégias. Grandes empresários, né? Às vezes diz, fulano de tal faliu, empresa de milhões faliu. Logo o cara vai se levantar novamente. Ele tem consultores administrativos, né, de gestão, bancários, às vezes o cara também ele tem formação, economistas que vão demonstrar para ele as melhores reações. E ele também já vai saber isso. A confiabilidade na capacidade dele também o auxilia. E isso é confiar no intelecto. A confiabilidade nos padrões comportamentais éticos dele também vão auxiliar. Agora, um indivíduo que teve o sucesso apenas financeiro, caiu, quebrou, quando ele corre atrás de auxílio, todo mundo fala assim, não dá. O cara ele não tem uma história. Não dá. Então, o indivíduo que ele adquire um valor e ele não sabe como investir, procure, quem sabe, procure um consultor, procure, né, alguém que te direcione. Às vezes um sonho, né, a pessoa quer ter, o cara ele formou em educação física, o sonho dele é ter uma academia, mas a academia, quem mexe aí na área, quem tem um mínimo de conhecimento, sabe o preço que é colocar uma academia mediana, né, na atualidade. Né? Então, assim, não é barato para qualquer pessoa. Mas aí o indivíduo ele consegue, aí entra num bolão, recebe uma herança, e aí ele consegue um valor certinho para ele adquirir a tão sonhada independência financeira. Se formou em educação física, mas não tem capacidade de gestão. Então o que ele vai fazer? Ele vai procurar se informar. Aí ele mora nessa cidade de 50 mil habitantes aí. Aí ele olha, essa cidade, essas pessoas têm o hábito de atividade física, de praticar esportes, exercícios? Não tem. É uma quantidade baixa. Essas pessoas têm um alto nível de sedentarismo, de alcoolismo, tem tradição de barzinho, né? Coisa de Minas Gerais, bem comum os barzinhos, né? Basicamente no Brasil inteiro, mas vamos colocar aqui. Aí o indivíduo pega e olha e fala, tá, quantas academias tem nessa cidade? Aí ele vai dividir por regiões, bairros, e vai olhar. Tem 20, 30 academias na cidade. Todas oferecem o serviço dentro de um nível ali mediano. Aí o que ele pode fazer? Ele pode pensar, olha, é um negócio extremamente arriscado, porque ele já fez uma pesquisa ali na área, né, uma pesquisa de campo, e viu que realmente não é lucrativo, conversou com colegas e viu que o pessoal está levando prejuízo, está tendo dificuldade, as academias que não trabalham com planos, né, ainda existem academias assim hoje, elas têm um déficit enorme de alunos em épocas de férias, né? Então, no meio do ano, final e início. Então, isso também tem que ser pensado, né? Então, é bom criar planos de férias, promoções, modelos de lucro antes desses períodos para manter a academia em um nível. Mas aí o indivíduo ele procura um consultor. O que o consultor vai olhar para ele e falar assim, olha, cara, o seu negócio, o que você quer, aqui
é de extremo risco. Se você quiser correr esse risco, ok, vamos investir. Mas nós temos que entender o diferencial, né? E se ele quer uma boa academia em uma cidade onde é de 1 salário a 2, né, a renda familiar, um custo de vida elevado, né, as pessoas têm que... A maioria das pessoas não tem casa própria, tem que pagar aluguel, e o aluguel é caro, alimentação caríssima, enfim, tudo muito caro. A pessoa ela pode fazer o que gosta de atividade física? Ela pode sair para caminhar, correr, fazer pezinho de lata em casa. Tem muita gente que faz isso. Então o cara ele tem que entender o risco que ele está correndo. E aí ele pode criar o diferencial. Só que diferenciais, comumente, tem arraigado o valor financeiro. Uma empresa não pode oferecer um serviço, um produto diferenciado, com maior qualidade, com maior conforto, sem agregar valor. E é aí que o indivíduo pensa e fala, eu vou buscar outro lugar. Ou eu vou arriscar em determinada região, uma região, vou considerar uma região nobre, onde existem pessoas que querem fazer atividade física, que podem pagar um valor mais elevado e que às vezes não querem frequentar outras academias mais próximas porque não tem um serviço que seja atraente para essas pessoas. Às vezes, tipo de música, comportamento de instrutores, ausência de exigências de comportamento e higiene dos alunos, de segurança, tudo isso conta, né? Então, uma academia que não oferece um ambiente agradável, músicas desagradáveis, então um determinado público não quer ir para aquele lugar. E é uma academia que não pode aumentar o valor, porque ela não tem uma qualidade condizente com um valor mais elevado. Então esse indivíduo ele pode ir para essa zona, essa região mais nobre, colocar uma academia com um valor mais alto e oferecer serviço com qualidade, né? Bons aparelhos, músicas de academia mesmo, né? Sem som muito elevado, treinamento comportamental para os instrutores, né? Que às vezes acontece muito. A pessoa vai na academia, o cara ele não tem didática, ele não tem método, ele nunca lecionou na vida. Às vezes o indivíduo ele não tem nenhum ensino médio, e aí ele começa a querer opinar com o aluno, né? Falar de alimentação, falar de coisas que ele não entende, ele começa a encher a cabeça do aluno e às vezes o saco. Ao invés de fazer o trabalho dele, ele fica batendo papo, fazendo fofoquinha, e a pessoa às vezes ela só quer ir lá para fazer o exercício, para treinar. Então a qualidade vem também e proporciona a esse indivíduo a possibilidade de ainda ter sucesso no seu negócio. Então o que esse indivíduo tem? Ele tem intelecto. E com esse intelecto, ele está buscando o sucesso financeiro dentro de um modelo de desejo, uma coisa que ele quer. E reconhece os riscos. Então ele vai fazer um investimento, mas ele reconhece os riscos. Ele pode dizer, eu vou investir tudo, e se der errado, que dê. Mas ele vai trabalhar estrategicamente da melhor forma possível. E esse indivíduo, mesmo que dê errado, ele não vai deixar de ser uma pessoa de sucesso, porque ele sabe o que faz e internamente ele continua sendo uma pessoa de sucesso, com intelecto, com gestão emocional. Porque se fosse um indivíduo que não estivesse preparado emocionalmente, ia falar, então não vou gastar meu dinheiro não. Ou então ia falar, eu vou gastar que é meu. Então o indivíduo emocionalmente preparado, ele vai analisar e vai aceitar ou não os riscos. Aí nós temos uma pessoa de sucesso. É muito difícil definir sucesso como um único elemento. Não dá. E o cerne aqui de tudo, né, que eu quero falar, eu estou falando desse monte de coisa, dando um monte de exemplo, indo aqui e ali, é para que as pessoas que se sentem
diminuídas por serem apontadas como pessoas de menor sucesso, parem e olhem para si e digam, peraí, eu tenho intelecto, eu tenho gestão emocional, eu sou uma pessoa de sucesso. E financeiramente, eu acho que o que eu falei aqui é suficiente, mais do que suficiente, mas mesmo assim eu ainda vou explicar. Sucesso financeiro não depende de competência. Inclusive, a competência ela pode ser um fator que impede o sucesso, dependendo do meio em que a pessoa está ou que ela vai se inserir. Vejam bem, uma pessoa, e isso é muito comum, né, nas empresas aí, quem não sabe, uma pessoa com currículo mais extenso, ela comumente não é bem-vinda em muitas empresas. Sabe por quê? Uma pessoa, parece que o vídeo travou. Bom, enfim. Sabe por quê? Uma pessoa com um currículo mais extenso, uma capacidade mais extensa, se ela não for colocada em uma posição de sucesso, de alto lucro em uma empresa, a empresa entende, o empresário entende que mais cedo ou mais tarde essa pessoa vai encontrar uma coisa melhor porque ela tem capacidade intelectual, capacidade ética, emocional, um bom histórico. Então o que acontece? Uma empresa ela quer preparar os seus funcionários, os seus colaboradores, para que eles permaneçam ali eternamente. Porque isso facilita as relações. Né? Grupos que se conhecem, cada um já conhece as suas funções, isso facilita. E isso também diminui gastos com treinamento e potencializa os lucros. Então, um indivíduo com um currículo mais extenso que não for ter uma posição, né, de destaque com altos ganhos, né, com um bom salário, ela não é bem vista. Uma coisa que é muito comum no interior, muita gente deve saber disso, as pessoas que procuram empregos mais simples, né? Então, atendente de uma loja, de um supermercado, às vezes ela tem formação em, vamos colocar, não vou colocar administração, que às vezes a pessoa pode olhar, olha, isso aqui pode ser até legal. Uma formação em direito. Mas o mercado de trabalho está meio saturado, né? Todo mundo sabe disso. Então o cara fala, eu tenho que trabalhar. Aí ele vai procurar ali, né? Obviamente que ele sabe que é provisório, e o contratante também vai saber disso. Então ele olha e fala, peraí, cara, eu conheço histórias assim, né? O cara fala, não, seu currículo é muito bom para você trabalhar com isso. Você pode ir que você vai conseguir coisa melhor. São diversos fatores envolvidos nisso. Um indivíduo com uma formação acadêmica, no caso até direito, aquele empregador que tenta desviar funções, ele sabe que ele vai quebrar a cara. O indivíduo ele sabe que aquele cara vai ter uma estrada fugaz, ele vai sair dali rápido. Ele vai encontrar uma coisa melhor, ele vai prestar um concurso, então o cara ele não quer gente assim. Ele quer um indivíduo que vai dar a alma para a empresa. Então é um indivíduo que sabe ler, escrever e fazer conta, né? Feito falavam antigamente. O indivíduo sabe ler, escrever e fazer conta, ele vai ser basicamente absolutamente manipulável aqui dentro da empresa, né? Pensam um empregador pouco ético. Então o que o indivíduo, ele às vezes é contratado como atendente, aí coloca ele para fazer serviço de office boy. Ô fulano, faz um favor para mim, dá uma chegada no banco ali, que nós estamos agarrados, né? Tô sem ninguém aqui para fazer. Ô fulano, você podia passar uma vassoura aí fora? Então o cara já começa a acumular funções. E ele não quer perder aquilo porque ele mora em uma cidade que não tem condição de coisa melhor. Ele faz de tudo para se manter ali. É esse o indivíduo que as pessoas querem. Então esse indivíduo, se ele não tiver um sucesso intelectual, para ter o sucesso financeiro através de trabalho, vai ser difícil. Muito difícil.
É fundamental que a pessoa se prepare intelectualmente, emocionalmente, né? Porque não adianta ela se preparar intelectualmente se ela não consegue gerir as próprias emoções. O intelecto dela vai ser direcionado a coisas ruins. Intelecto não é sinal de bondade, intelecto não é sinal de autogestão. É fundamental para essas coisas. Sim, mas a autogestão, o controle emocional, depende do conhecimento que gera autoconhecimento e gera autogestão. Então é um complexo de coisas. Essa pessoa que tem isso, ela tem base para ter sucesso financeiro. Aí se ela não tiver o sucesso financeiro, é bem comum que não tenha. Como eu dei no exemplo aqui, o intelecto assusta. A capacidade moral e ética assusta. Porque não são pessoas manipuláveis. Então a pessoa diz, olha, fulano estudou e está desempregado. Cicrano, que estudou até a 8ª série, está trabalhando, já é gerente lá do supermercado, está ganhando bem, menino, só você ver. Quem nunca ouviu uma história assim? E aí o indivíduo, ele posiciona o sucesso financeiro dele, coloca o indivíduo como sucesso financeiro, um patamar que socialmente é extremamente baixo. Um gerente de supermercado, ele está sim, dependendo do que ele tem como suficiente materialmente na vida, ele pode estar até acima do que ele precisa, do que ele entende que precisa. No entanto, em um aspecto objetivo, né, não vai estar tão elevado socialmente. O cara, vamos colocar aí, dependendo de um gerente aí, vamos colocar aí que ele ganha de 5 a 7 mil reais. Isso é um valor que muitas profissões oferecem e muito mais. Né? Às vezes até com menos destaque. Nossa, o cara é o nosso gerente, ele comanda e organiza um grupo de pessoas, enfim, muita coisa aqui dentro e tal. Então ele tem aquele destaque ali. Às vezes um indivíduo que não tem quase destaque, às vezes recebe mais. Então, dentro de um aspecto objetivo, não é grande, mas dentro de um grupo, dentro de uma percepção subjetiva de um grupo, e às vezes até do próprio indivíduo, aquilo é muito. É mais do que precisa. Às vezes uma pessoa vive muito bem com 2, 3 salários mínimos. O estilo de vida que ela tem. Uma pessoa criada na roça, não gosta de internet, gosta de coisas simples, ela constrói a casa dela ali na beira da zona rural ou na zona rural, tem tudo que ela entende que é necessário, né, o fogão, a geladeira, com um conforto que entende que para ela é suficiente. O valor dela é basicamente para água, luz e alimento. Às vezes uma pessoa que não gosta de viajar, não quer nada do tipo. Então é mais do que suficiente. Mas socialmente, né, objetivamente, né, dentro de um aspecto social, não é muito. Mas aí ela se pauta no subgrupo, naquele grupo pequeno, né, no grupo familiar, no grupo daquela região que entende que isso é o máximo que uma pessoa dali poderia alcançar. Então já começa o problema da percepção. É o problema intelectual, o problema da autogestão, emocional, da pessoa se diminuir perante a espécie humana. É aí que reside o problema. Uma pessoa, ela tem que ser quem ela é em qualquer lugar do planeta, emocionalmente falando. Ela não tem que se sentir diminuída como ser humano na frente de ninguém. Tem sempre, né, alguma provocação quando as pessoas enxergam alguém com algum sucesso, que elas entendem que essa pessoa está caminhando para o sucesso. Tem sempre um comparativo, alguma provocação, né? Muita gente já deve ter passado por isso. Então a pessoa às vezes vamos colocar aqui, deixa eu ver aqui, uma profissão. Um engenheiro civil, ele acabou de formar em engenharia civil. E aí vai ter sempre alguém para chegar. Você viu o fulano de tal que é engenheiro, você viu a casa que ele fez, você dá conta daquela? Aí começa a provocar o cara. E o que às vezes o indivíduo que não está emocionalmente preparado sente?
é que ele se sente menor. Perceber que está sendo diminuído é diferente, né? Diminuído por outra pessoa, é diferente de se sentir menor. E aí que necessita o revide. Sim, ficar calado quando alguém te agride é abrir espaço para mais agressões dessa pessoa e de outras. As pessoas, elas têm que entender que você tem uma energia potencial de ameaça. Você não deve aceitar que as pessoas te diminuam, que te comparem com outras. O seu sucesso é você que define. Se essa pessoa entende que os seus bens materiais não te definem como uma pessoa de sucesso, o problema é dela. E você tem que revidar, sim. Seja debochado também em algumas situações. O deboche, ele provoca mais ainda essas pessoas que gostam de diminuir as pessoas. A pessoa que diminui a outra, ela faz isso com deboche. E a pessoa que debocha por inveja, por incapacidade pessoal em relação a quem ela tenta menosprezar, ela não consegue sofrer um deboche dessa pessoa, porque a tentativa dela é diminuir a outra. E a pessoa, de repente, faz o quê? Demonstra que não está sendo afetada e ela debocha. Alguns vão dizer, mas isso pode gerar um conflito físico. Caguei. Foda-se. Evitar conflitos, ok. Mas se submeter a ataques é se entregar para o resto da vida a alvo de ataques, cada vez mais agressivos. Então é melhor que digam, fulano é difícil de mexer, qualquer coisa, perde a boa, não sei o quê, do que falar assim, vamos zoar fulano. Então as pessoas têm que se posicionar, elas têm que dizer para elas, eu tenho sucesso em X áreas, eu estou evoluindo, eu estou tendo sucesso, eu estou vencendo, eu tive um sucesso, estou melhorando, eu quero melhorar a minha condição financeira, eu quero melhorar a minha condição intelectual, eu tenho aspectos emocionais para trabalhar e me tornar melhor. O seu sucesso é você que define, não é nenhum filho da puta, não. Botem isso na cabeça e não admitam que outras pessoas olhem para você com pena, porque você conseguiu intelecto, você conseguiu um histórico digno, você não passou por cima de ninguém, você tem controle emocional, você não menospreza as pessoas, você tem um bom caráter, mas você não tem o financeiramente considerado elemento de sucesso para quem tem mentes pequenas. Não permita que isso faça com que você se sinta menor. Jamais permita que pessoas ditem as suas condutas. Se eu fosse você, eu não ia fazer isso, não. Se eu fosse alguém, eu teria vivido as mesmas experiências e eu teria as mesmas dúvidas. Ninguém pode dizer, se eu fosse, eu faria. Não faria porra nenhuma. Cada um sabe de si, sabe. Ninguém experimenta emoções, sentimentos de ninguém. Nem por empatia. A empatia é a percepção de uma emoção e de sentimentos objetivos, característicos da espécie, trazidos para o processo interno, onde a pessoa se imagina naquela situação e percebe o que ela gostaria de ter, junto a uma análise do caráter, do comportamento daquela pessoa que ela conhece. E se ela não conhece, ela vai simplesmente dizer, eu gostaria de A, B ou C. E às vezes a empatia dela é direcionada de maneira errada. Mas você tem que se pôr no lugar do outro, sentindo o que o outro sente. Ninguém sente o que o outro sente. Nós sentimos emoções humanas, nós temos sentimentos humanos. Mas não o que o outro sente. Cada um recebe
essa potência de maneira diferente, porque cada um de nós é único. Somos formados, cada um tem a sua cosmovisão, somos formados por experiências. Nós temos paralaxe sobre tudo. Cada um vai enxergar a mesma coisa de uma maneira distinta. Então, basear as percepções ou os entendimentos, né, absolutamente subjetivos e querer obrigar o outro a ter, não é correto. Conselho, pessoal, costuma ser coisa de gente fracassada, tá? Conselhos são os pais, os avós, os técnicos, os professores que dão conselhos técnicos. Conselhos de mudança de comportamento, de caráter, não pode ser admitido e aceito, não. Quando uma pessoa diz, você não pode ser assim, isso é uma invasão muito grande, porque ela está dizendo, veja bem, preste atenção, o inconsciente compreende isso e coloca a pessoa lá embaixo. A pessoa diz, você não pode fazer isso porque é errado. Um conselho técnico. Você está aprendendo um ofício, aprendendo uma técnica dentro de uma ciência, e o seu professor diz, olha, você não pode fazer isso não, que isso é errado. Faça de tal jeito. Então, olha aí os dois pontos. Fazer, questionar o erro, demonstrar o que está errado e o modelo correto de fazer, demonstrando, fazendo da forma correta. Como é que faz isso para a vida? Né? Então o indivíduo ele vai chegar para você e dizer, poxa, você não teve sucesso não, você tinha que fazer A, B, C ou D, e você vai, porra, mas você é um bosta, cara. Você tá querendo me dar conselho? E dá uma risada na cara dele? Aí o cara apela. Aí ele quer sair com você num soco, né? E aí você sai. Porque você não pode permitir que as pessoas te dominem. Poxa, cara, você está incentivando a violência? Não, eu estou incentivando a autogestão, a impor limites. Obviamente que eu estou chegando aqui num nível muito alto, né, de violência física. Por quê? Porque isso pode acontecer sim. Né? Então, o tom de voz, os gestos, tem que ser mais suaves. Os inimigos e os amigos se tratam às vezes com as mesmas palavras, mas os gestos e o tom de voz modificam. Então alguém diz para você, você não pode ser assim. Isso implica no seu caráter, na sua cosmovisão. A pessoa invadiu o seu eu interior e o questionou. Você foi violentado no seu caráter. Isso é muito grave. O nosso inconsciente entende isso. Quando uma pessoa diz, você não pode ser assim. E se você acata isso, sabe o que acontece? Você fica extremamente mal consigo. Ninguém sabe como você é para dizer que você não pode ser assim, porque você se expressou de uma forma que essa pessoa não concorda. Beleza, vaza, senta o pé e sem olhar para trás, não fica perto de mim, já que você não gosta do meu jeito de ser. Né? Então tem que ser direto, né? A pessoa, você não pode ser assim. Comece gentilmente, fale assim, olha, fulano, fulana, como eu sou ou deixo de ser é um problema meu. Te peço encarecidamente, por gentileza, para não se meter nisso. Ah, mas foi você que comentou, falou. Eu pensei que você fosse uma pessoa com bom senso melhor. A partir de agora não tocamos nesse assunto. Fim. Né? Nós temos que nos impor. Sim. Ninguém pode aceitar dizer, você não pode ser assim. As pessoas tidas como pessoas de sucesso, ninguém questiona. Por que questionar um grande predador, o chefe do bando? Pô, não questiona fulano de tal, mas tem dinheiro demais, mas você vai quebrar a cara. Aí você vai falar assim, pô, mas esse cara é um desonesto, burro, traumatizado, viciado, cobra o cacete na mulher. Ah, mas ele tá bem de vida, você viu? Acabou de comprar um carrão. O cara com a cabeça pequena, ele acha que sucesso financeiro é uma porra de um carro. Então o cara diminui até o sucesso material. Porque é um carro e uma casa.
é um carro que ele acha que é uma coisa de outro mundo. Às vezes um carro que 300 milhões de pessoas têm. Mas na mentalidade dele, na percepção pequena, na pequenez, ele entende que aquilo ali é o ápice. E aí, às vezes, você, perto dessa pessoa, é uma ameaça, porque ela percebe o seu intelecto, o seu caráter, o seu histórico de vida, e ela olha para o dela e ela vê que em relação a isso, ela é pior do que você. Então ela tem que fazer o quê? Te colocar para baixo. Olha lá, ó. Ela não vai falar isso. Eu sou pior do que você, mas financeiramente, fulano é melhor do que você. Como é que você se sente? Você tem que demonstrar e falar assim, que bom para ele. E o que eu tenho com isso? Então a gente tem que se impor, mas tá sendo ignorante. Não, não é ser ignorante, é você, né, demonstrar para a pessoa. A pessoa tem que entender e falar assim, olha, mas, oh, poxa, você, o que você vai fazer com esse dinheiro que você ganhou? Tem isso sempre, né? Então às vezes a pessoa mais próxima, o parente, o cara, ele ganha uma herança e vai a público de algum motivo. O que você vai fazer com esse dinheiro, moço? Você tem que investir, viu? Você tem que pagar suas contas, viu? Aí o cara vira e fala, porra! Às vezes o cara ele tá cheio de conta. Ele recebe uma herança que ele pode fazer um investimento inteligente a médio e longo prazo. Mas ele vê que se ele pagar determinadas contas, essa é a realidade. Se ele pagar determinadas contas, ele não pode fazer um investimento. Aí vem um cara, vida torta do caralho, todo cheio de dívida, todo empacotado, às vezes não paga nem pensão dos filhos que tem. E aí vai querer te cobrar para você pagar suas dívidas e continuar na mesma. Então você vai falar assim, olha, vou jogar essas dívidas para um ano, mas eu sei que eu vou poder pagar com juros. Sinto muito, mas é assim que eu vou gerir o meu dinheiro. Tenham em mente que sucesso não é o que vão definir em vocês, mas é o que você vai construir e entender que teve sucesso. Quando você faz um curso superior qualquer, você entra ali depois de 3, 4, 5, 6 anos, você sai, você vê o seu sucesso intelectual, como você melhorou, você faz outros, se especializa, faz sua pós-graduação lato sensu, estrito sensu, faz pós-doutorado, faz mais. E aí o que acontece? Você percebe a sua evolução. E aí aparece um filho da puta, um arrombado qualquer para falar assim, você viu o fulano de tal comprou um carrão, hein? Você até hoje, né? São situações que merecem desde uma limitação cortês até um vai tomar no cu, né? A questão é que às vezes quando a gente apela, o cara ele ainda fica satisfeito porque ele acha que ele nos agrediu. Então às vezes é melhor ser debochado. Isso, deboche. Porque aí você cutuca o cara. E aí as pessoas que gostam de fazer isso vão entender que você não é um otário. A pessoa que anda quieta, né? Pessoalmente, né? Acontece isso comigo às vezes, né? Tem gente que acha que eu tenho essa cara de filha da puta, cara de trouxa, e vai querer, ó, montar em mim. Eu não aceito, porra. Né? É bem a mentalidade de muitas pessoas. Poxa, o cara é quieto, deixa eu ir ali dar uma cutucada pra ver. Aí você dá um revide bacana, fala que você é ignorante. Né? Um revide não é educado. Né? Em algumas coisas em algumas situações um pouco mais severas, mais diretas, né? Em algumas coisas você já quer tocar o zaralho mesmo, já manda tomar no cu pra lá e acabou. Cada um decide o que vai fazer. Mas o que a gente não pode fazer é aceitar. Em algumas situações a gente até fica calado, né? Paga de otário para não... Às vezes tá com pressa, fala, porra, isso vai dar delegacia, vai encher meu saco, deixa para outro dia. Né? Então, peraí. Né? Mas da segunda vez, aí você tem que preparar um negócio bonito que é para valer a pena. Não permitam que as pessoas definam o sucesso que você tem.
Sucesso mesmo é a sua história, é o seu caráter, é as conquistas que você sabe que teve. Não é o que vão dizer que você tem ou não tem, baseados em elementos financeiros. Às vezes você tem elementos financeiros que você não demonstra para ninguém, né? Elementos materiais. Tem pessoas que vão ter N casas de aluguel, vão ter veículos, né? Às vezes está em outras cidades. Tem investimentos, tem dinheiro guardado, às vezes até no exterior, mas tem uma vida simples. O cara vai, pega e anda com um carro fudido, carro de 1980, todo enferrujado, mas ele gosta do carro, o problema é dele. Mas ele não vai ter comida faltando no prato. Ele tem o teto sobre a cabeça dele, e o melhor, ele bota a cabeça no travesseiro, mesmo que em outras situações, né? O indivíduo possa deitar preocupado com as contas, ele não deita preocupado com o caráter, nem com o intelecto, nem com o histórico dele. E isso dá a ele condições de superação. O aspecto financeiro, ele não é e nem nunca vai ser sucesso pessoal. Ele faz parte, é necessário, mas não é o único. E, repito, não deixe que ninguém te meça e diga se você é ou não uma pessoa de sucesso. Você é que vai definir quando você vai se entender uma pessoa de sucesso. E a partir desse ponto, melhorar e melhorar e melhorar. Ah, mas as pessoas, né, cobram. Cobra a puta que pariu. Que cobra o quê? Né? Tira essa coisa da cabeça. Ah, a sociedade está pensando, né? Algumas pessoas vão falar o caralho, vão falar para lá. Se falar na tua cara, responde. O que é teu. E o sucesso é só seu. Tá? Então é isso aqui que eu queria passar, né? Bater esse papão todo. É porque é muito comum, né? Quem é da área aí, né? Psicanálise, psicologia, vai ver muito isso, né, em consultório, pessoas que são pessoas fantásticas, né, intelectualmente, moralmente, com históricos, com potencial fabuloso de crescimento profissional, financeiro, humano, que são atacadas constantemente pela sociedade, por amigos, né, parentes, porque às vezes elas não estão com o padrão que eles gostariam que elas estivessem, o padrão material. Né? E comumente para poder sugar, é essa a realidade. Então as pessoas ficam com raiva porque não tem onde sugar. Né? E isso também acontece. Às vezes até um indivíduo que tem um sucesso dentro de um aspecto geral, né? Financeiro, emocional, intelectual, mas exatamente por isso, porque ele tem um aspecto intelectual de sucesso, ele tem um aspecto emocional de sucesso, de autogestão, de autoconhecimento, que ele não é massinha de manobra, que ele não precisa de ficar demonstrando o que tem, atendendo vontades, né, de pessoas que vão dizer: ah, puxa vida, o cara tem tanto e não pode fazer uma festa, um churrasco pra gente, não pode doar umas 2 caixas de cerveja, não pode mandar matar um boi lá e mandar pra gente fazer um churrasco aqui. Pra que o cara tem que fazer isso? Pra galera do multa falar que o cara é legal? Se ele sabe que ele tem sucesso, ele não precisa de aprovação não, principalmente de gente que gosta de aproveitar. Quer um boizinho pro churrasco? Junta a galera e compra. Demonstre que tem sucesso no seu trabalho, na sua capacidade, e compra o próprio boi. Não tira do cara. Então, gente, é isso, né? É mais um papão longo, bem solto, bem descontraído, mas é isso. Não aceita ninguém definir o seu sucesso, não. O seu sucesso é você que define. Não entenda que o seu sucesso é só financeiro. E se você tem o sucesso financeiro e acha que ele é o suficiente,
trabalhe o seu sucesso intelectual, a sua autogestão, o seu aspecto emocional, que isso vai garantir que o seu sucesso financeiro permaneça e que as pessoas não te usem para atender a fins absolutamente pessoais. Ok? Então é isso. Um grande abraço, até o próximo bate-papo aí.